é um homem de Deus na sua casa, junto ao seu casamento com a pastora Elaine, junto aos seus 3 filhos. É um homem muito frutífero, você pode perceber, 3 filhos, aleluia. Mesma pegada do Davi, né? Em nosso meio aí, aleluia. Mesma pegada do Jefferson, aleluia. Então, homens frutíferos, né? Que têm autoridade para poder falar em frutificação. Esse amado aqui, queridos, ele é um pastor já há algum tempo. E pela graça do Senhor, a começo desse ano, ele assumiu a nossa igreja Fonte de Vida no bairro Matão, em Sumaré. E tem feito um exímio trabalho, um maravilhoso trabalho. Deus tem feito muita coisa naquela igreja através da casa dele, da vida dele, da família dele. E é uma bênção para nós poder ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração aqui, para nós homens, nessa manhã, através da vida do pastor Rafael. Ele é um homem de Deus, meu discípulo, conheço o coração dele, a vida dele. De fato tem um zelo muito grande, uma paixão, uma força do Senhor sobre ele, que o impele a fazer a obra do Senhor. É uma bênção. Tenho certeza que você vai receber muito de Deus através da vida desse homem. Amém? Vamos orar então, queridos? Graças a Deus. Eu quero orar pela vida do pastor Rafael e também pelo nosso coração, para que a gente possa estar sensível àquilo que Deus quer falar. Paizinho amado, nesse momento nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E quando o Senhor fala, coisas sobrenaturais e extraordinárias acontecem. Nós queremos Te dar total liberdade, Senhor. Que a Tua voz que cria, que liberta, que cura, que salva, que opera maravilhas, ela se faça presente nesse momento aqui nesse lugar. Que tenhamos um tempo sobrenatural diante de Ti. Senhor, fala poderosamente, profundamente ao nosso coração. Usa, Senhor Deus, o testemunho de vida, da intimidade que o Rafael tem contigo, Pai. Usa o pastor Rafael, que ele nesse momento seja a boca do Senhor, escancarada, aberta na nossa direção. Cabe a nós, Pai, abrirmos o nosso coração, e nós dizemos para Ti nesse momento: Senhor, o nosso coração está escancarado para Ti. Faça acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja como uma semente que entre no coração que é a terra, e que ela possa germinar, que ela possa crescer e manifestar frutos poderosos e que durem, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Graça e paz, queridos, amém? É uma grande honra estar aqui com vocês, né? O pastor Wesley é um grande homem de Deus, né? Meu discipulador, tem abençoado muito a minha vida, a minha família, né? O pastor Wesley, ele é um grande homem de Deus já há bastante tempo, né? E ele sempre foi uma referência, mesmo antes de estar aqui em São Paulo, né? Lá do Paraná, ele sempre foi uma referência para nós aqui, né? Para as igrejas de São Paulo, né? A gente sempre ouviu, né, os nossos líderes, né? O pastor Daniel, o pastor Luiz, o carinho que eles têm pelo pastor Wesley, o respeito, né? E quando eles tomaram a decisão de trazê-lo para cá, é uma grande honra para nós, né, da igreja de São Paulo, recebê-lo, né? E para vocês aqui ainda maior, né? De ter a oportunidade de ter o pastor Wesley e a pastora Daiane, que são um casal assim de Deus, né? Não é por acaso que Deus os colocou para coordenar, né, toda a região de Campinas, né, das nossas igrejas. E eu tenho certeza que Deus fará crescer de maneira expoente, né? Não somente a igreja em Indaiatuba, mas todo o nosso polo através disso, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, né? O pastor, ele é muito bondoso, né, nas palavras dele, e com certeza ele falou muito mais do que eu sou, né? Tirando os 3 filhos, né? Mas agora eu operei, né? Agora acabou. Agora acabou, né? Agora não tem mais jeito de frutificar assim, né? Então vamos ter que começar a ganhar gente para Jesus mesmo. Mas, queridos, eu costumo medir a espiritualidade da igreja pelo time que ela torce. Pastor Wesley não vale, né? Mas quantos São Paulinos nós temos aqui? Ó, bastante, hein? Para o pessoal mais velho não ficar mais triste, tão triste, né? Quantos santistas a gente tem aqui? Aí, ó, sempre, ó, tem um santista novo lá, né? Agora
a geração do Neymar, né? Apareceu uns santistas, né? Quantos flamenguistas tem aqui? Nenhum. Ó, tem um ali, ó. Flamenguista tem em todo lugar, gente. Todo lugar. Todo lugar tem um flamenguista. Eles queriam até vir jogar o Paulista aqui, né? De tanta gente que tem, né? Eles queriam vir jogar o Paulista. Mas quantos palmeirenses tem aqui? Hoje tem jogo, né? Ó, a galera aí, né? Agora, hein? Agora a gente vai ver se realmente é tudo isso, hein? Agora manifesta só os corintianos. Agora que manifestou, sai em nome de Jesus. Brincadeira, queridos. Eu estou muito feliz, meu time foi campeão ontem, né? Sou bugrino, né? Então meu time foi campeão ontem, né? Tem algum bugrino aqui? Como não, queridos? Vocês estão aqui do lado de Campinas aqui. Eu nasci aqui em Campinas, sou bugrino, né? Graças a Deus, ontem a gente foi campeão do Paulista da Série B, né? Tá vendo só? É bênção isso, né? Jogamos com o Grande Oeste ontem, né? De Itápolis, que na verdade é de Barueri, né? Você vê que é um time de relevância, né? Não é qualquer time assim. Mas, queridos, tirando as brincadeiras, eu quero te convidar a abrir comigo lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Perdão, versículo de 1 a 5, amém? Glória a Deus. Todos acharam aí? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de 1 a 5. E ali a palavra do Senhor diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que hoje me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Aleluia! Nós já oramos e cremos que o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Queridos, Timóteo, ele era discípulo de Paulo, e ele era aqui um homem jovem, né? Talvez tão jovem assim como eu, com uns 18 anos, né? Mas eu tenho certeza que Timóteo era um homem jovem, um homem que foi separado, escolhido por Deus, estava junto com Paulo, buscando fazer uma grande obra. E quando Paulo ele deixa essa carta pastoral para a vida de Timóteo, ele fala coisas muito importantes. E a primeira coisa que ele fala para ele se fortificar na graça de Jesus, mas ele diz assim: as palavras que eu me ouviu dizer hoje, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outros. Então, querido, a primeira coisa que a gente vê na vida de Timóteo e Paulo, é que Paulo olhava para Timóteo e ele estava querendo dizer o quê? Timóteo, você é um homem fiel, e por isso eu estou confiando esta palavra a você, para que você confie esta palavra a outros homens fiéis. E querido, eu quero falar com você hoje sobre fidelidade. É um ponto muito importante para a nossa vida cristã e para nós homens, fidelidade. Nós precisamos ser homens fiéis. E aqui Paulo ele estava falando sobre a primeira fidelidade, a fidelidade ao Senhor. Homens fiéis ao Senhor, homens que tomaram a decisão de serem fiéis a Deus. E Paulo falou assim: olha, entrega esta palavra não para qualquer um, mas para homens fiéis, amém? E não é fiel de ser corintiano, amém? É fiel mesmo.
A palavra do Senhor, querido, ali ela estava instruindo, Paulo estava instruindo Timóteo algo muito importante. A palavra fidelidade, ela tem uma raiz, o significado dela é algo muito poderoso. Eu vou ler aqui para você qual é o significado da palavra. Diz assim: fiel é um adjetivo de 2 gêneros que significa leal, sincero, íntegro. É aquele que age com fidelidade, que cumpre as suas promessas. Fiel é aquele que não muda o seu comportamento, que é firme, constante e perseverante. Um amigo certo ou aquele que mantém ligações amorosas, se não com a pessoa com quem se comprometeu, aquele que mantém fidelidade. Fiel significa ainda aquilo que é exato, verídico, narração fiel ou história fiel. A expressão fiel é usada ainda quando se faz referência ao que é idêntico, uma cópia fiel. E sabe, queridos, eu tenho certeza que o maior desejo de Paulo era o desejo que ele, quando ele diz que sede meus imitadores assim como eu de Cristo. Sede meus imitadores assim como eu de Cristo. Quando Paulo diz isso é algo muito poderoso, porque ele estava dizendo o quê? Seja uma cópia fiel minha. Porque se você for uma cópia fiel, você vai ser fiel como Cristo é. A palavra do Senhor, Tiago, que era irmão de Jesus, diz no seu livro que Deus, Ele não tem nele sombra de variação. Você sabe que é algo que não tem sombra de variação? Significa que Ele nunca muda, porque Ele é a luz. Ele diz que Ele é o Pai das luzes, e por isso Ele não tem sombra de variação nele. Ele nunca muda. Deus é o mesmo sempre. Ele é imutável. Ele é o que? Fiel, sempre. Nós podemos confiar totalmente em Deus, porque Ele é fiel. Ele não muda. As palavras dele não mudam, as promessas dele não mudam, o desejo dele não muda, o amor dele não muda. Deus é o mesmo sempre, sempre. E isso, querido, é fantástico, porque quando Jesus veio à terra, Ele veio para exemplificar isso em forma humana e para dizer: olha, vocês podem ser assim, vocês podem ser homens fiéis, homens fiéis. E querido, uma coisa que é muito atacada no homem, é que a sociedade diz, amém? Mas nós não somos assim, diz que todo homem não presta. Quem já ouviu alguém falando isso? Assim, não, o homem é tudo sem vergonha, né? Então a gente vai aproveitar hoje que só tem homem aqui, não tem nenhuma mulher, né? Então a gente vai aproveitar para falar mal das esposas. Não. Mas, querido, existe uma característica que o mundo quer trazer sobre a figura masculina, que deturpa a vontade de Deus no homem, que tira aquilo que Deus fez para o homem ser. Em muitos momentos da nossa vida, talvez nós já nos pegamos assim. Sabe, queridos, é muito bom ter momentos como esse, onde só tem homens. Quando a gente está fora da igreja, muitas vezes, a gente tem mais amigos, a gente joga bola, né? Principalmente antes de casar, a gente joga bola, né? Depois de casar não joga tanto, né? Que a mulher não deixa, né? Mas antes de casar a gente joga bola, conversa, e a gente tem relacionamentos e vínculos de amizades masculinas muito fortes. Mas a vida vai passando, a gente vai mudando, vai envelhecendo, né? A gente vai entendendo que a gente não era tão bom jogador assim, né? Vai jogando cada vez menos. E nesse processo, querido, muitas vezes a gente começa a perder vínculos. Uma coisa que muitas pessoas que às vezes estão fora da igreja sentem falta, sabe o que é? Ir para o bar. Por quê? Porque no bar só tem homem. E aí lá é diferente, todo mundo fala o que pensa, está todo mundo tranquilo. Por quê? Porque é uma característica masculina, não é verdade? A mulher e o homem é muito diferente em si, como personalidade. Homem, ele chega em qualquer lugar, ele se sente em casa. Mulher não, mulher fica assim: acho que aquela mulher lá me olhou com uma cara meio estranha. Ela está olhando a minha roupa. Ela está olhando isso, ela está olhando aquilo. Homem não liga para essas coisas. Homem chega, senta, não está nem aí, né? Se só tem homem, ele não vai ficar preocupado se a roupa dele está bonita, se não está. Eu tenho um amigo meu, que ele é muito certinho, ele é gerente de banco. Mas ele é um barato. Toda vez que ele vai jogar bola,
ele vai assim, parece um mendigo. Eu falo, cara, você não tem uma roupa melhor? Ele vem com um meião de cada cor. Ele, sabe assim, vem com o short rasgado, ele não está nem aí. Por quê? Ele fala assim, mas só tem homem aqui, que diferença faz eu vir bonito ou não, né? Porque, queridos, nós somos assim. E muitas vezes quando nós entramos na igreja, nós sentimos falta do contato de homens. Nós sentimos falta da amizade masculina. Nós sentimos falta desses vínculos e é um lugar muito importante. Por quê? Porque, querido, pare e pensa comigo. Eu e você temos dificuldades, temos tentações, não temos? Qual que é a maior tentação do homem? Mulher, não é? Se você não é tentado por mulher, eu quero convidar você, a gente vai orar, tá? Para você começar a ser em nome de Jesus. Assim, não, vamos orar, irmão, vem cá. A gente quer que você saia daqui sendo tentado, em nome de Jesus, né? Porque, querido, é claro que a gente tem tentação. Faz parte do homem. Eu tinha um pastor na minha adolescência que ele falava assim, o problema não é o primeiro olhar, porque olhar é normal. O problema é do segundo para frente. Né? A gente olha e fala assim, puxa, será que é bonita mesmo? Aí olha de novo, aí vai olhando, fala assim, realmente, né? É só para ter certeza. Mas, querido, não é uma dificuldade nossa? E, querido, Satanás, ele sabe disso. Eu lembro que, e eu tenho certeza que talvez já aconteceu com você, você fala assim, puxa, eu sou tão feio, e tem uma menina lá no meu serviço que está dando em cima de mim, e ela é bonita. Eu fico pensando, o que acontece, né? Será que ela tem problema de visão? O que está acontecendo? E aí você começa até a se achar, você fala assim, não, não é para qualquer um não, viu? Mas, querido, você não presta atenção que aquilo ali só pode ser uma cilada do inferno para a sua vida? Só pode ser algo demoníaco. Não tem sentido, né? Todo feio, sujinho lá trabalhando, aí passa a menina e fica olhando, você fala, não, só pode ser Satanás isso daí. Não tem sentido. Não tem sentido. E, queridos, isso acontece ou não acontece com a gente? E para quem que você vai falar? Para sua esposa? Assim, amor, lá no serviço tem uma menina que ela não tira o olho de mim. Com quem que você vai conversar essas coisas? Só se você quiser, né? Fala assim, não, vamos acabar com isso agora, ela vai falar, né? Eu vou acabar com a sua vida agora, você nunca mais vai ter esse problema. Querido, para e pensa. Quando você vê, você fala assim, meu Deus do céu, né? A menina é bonita, né? Ela, né, tem todas as formas, né, que eu sonhava. E ela está dando em cima de mim. Querido, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos passar por momentos assim. Para quem que a gente vai falar isso? Com quem que a gente vai conversar coisas assim? A gente tem que entender, querido, que existe um lugar certo, existem pessoas certas. E, querido, nós precisamos sim. Querido, nós temos que entender que somos humanos ainda. Temos tentações, passamos por dificuldades, passando por problemas. E é claro que tem a pessoa certa para quem a gente deve falar. Eu não vou chegar na minha esposa e falar assim, amor, tem uma menina lá, olha, e é cavalo, hein? Você precisa ver. Não, se você ver... Não vem falar para mim, querido, não vem falar para mim e falar assim, não, meus olhos são santificados, né? Porque como a Neuza Tioca diz, a carne nunca se converte. Nunca se converte. E nós temos que buscar em Deus sim, querido, nos livrarmos dessas tentações, mas existe algo, como Tiago diz, nós precisamos confessar uns aos outros para receber cura. E é na medida que confessamos os nossos pecados, é claro que tem a pessoa certa, nós vamos fazer, vai acontecendo o quê? Eu vou recebendo cura na minha vida. Eu vou entendendo, querido, que aquilo ali é uma porta aberta, é algo que Satanás quer abrir no meu coração e na minha mente, é algo que Satanás quer me fazer pecar, quer me fazer tirar da direção que Deus tem para mim, quer mudar quem eu sou, quer tirar, querido, aquilo que é a cópia fiel de Deus. Ele quer tirar a cópia fiel de Deus da minha vida. Ele quer mudar quem eu sou por dentro. Ele quer transformar aqui, querido.
Nós temos que entender que o maior desejo de Satanás qual era? Era pegar o trono de Deus. Ele queria roubar o lugar de Deus. Ele não conseguiu isso. Deus criou a humanidade. E agora qual que é o maior desejo de Deus? Habitar no templo que Ele construiu, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Ele quer habitar no trono do nosso coração. E qual é o foco de Satanás? O foco de Satanás não mudou, ele queria o trono de Deus. Ele sabe que ele não pode alcançar o trono de Deus no céu, mas ele sabe que ele pode tentar alcançar o trono do nosso coração, que deve pertencer ao Senhor, mas ele vive tentando alcançar este lugar. Ele vive tentando tirar Deus do trono do nosso coração, para que ele possa entrar. Ele vive tentando isso. Porque, querido, a forma mais fácil de Satanás ferir Deus é tocando nas nossas vidas, porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Então ele vai tentar de todas as formas, querido, e ele sabe, ele conhece o homem. Ele sabe onde estão as nossas fraquezas, ele sabe onde estão as nossas limitações, e ele vai nos tentar ali, querido. Querido, pensa comigo, Satanás não é burro. Não é burro. Ele foi criado como um ser celestial. Ele foi criado como anjo, então ele é inteligente. Satanás sabe que ele não tem tempo a perder. Desde o princípio, quando ele veio para cá, ele sabe que um dia isso daqui vai acabar e que um dia ele vai ser sentenciado. Então, querido, Satanás ele não fica brincando, falando assim, não, vou ficar tentando ele aqui, vou ficar tentando ele ali. Ele tenta onde ele acredita que ele vai conseguir. Como que ele tentou Jesus? Ele tentou Jesus com mulher? Não, porque ele sabia que Jesus não estava suscetível a essas coisas, que ele estava tão ligado em Deus, que aquilo ali não era o mais importante. Ele tentou Jesus nas áreas onde ele sabia que poderia abalar o ministério de Jesus. E muitas vezes isso vai acontecer comigo e com você. Ele sabe quais são as áreas, que nós falamos só de uma, nós falamos só de mulher, que talvez é a área, né, mais sensível a todo homem. Mas tirando a mulher, existem outras áreas que eu e você somos suscetíveis, e cada um de nós vai ser suscetível em uma área. Cada um de nós talvez vai ter algo na nossa vida que nós somos suscetíveis à queda. E Satanás ele vai tentar nestas áreas. Por quê, querido? Porque ele quer nos tirar da nossa posição de homem fiel. De homem fiel. Fiel a quem? Fiel ao Senhor acima de todas as coisas. Você lembra da história de Davi? Que Davi estava lá, não saiu para a guerra, andando pelo pátio da casa dele, fazendo, né, o que não ele devia estar guerreando, ele estava lá. Quando a gente está à toa é o pior, não é verdade? Quando a gente não tem nada para fazer é o pior. Aí Davi olhou lá embaixo e viu quem? Batseba. Ele olhou e falou assim, meu Deus, Jesus, o Senhor criou uma mulher, né? Glorificado seja o teu nome, Senhor. Vou olhar só para ver, né, a beleza da tua criação, né? Estou só admirando a beleza da sua criação. E o que aconteceu com Davi a partir dali? Porque ele começou, querido, e todo pecado começa pelo olhar. Tudo que começa porque a gente vê, ouve, vem para o coração e a gente começa a maquinar na nossa mente. E aí o Davi, o que aconteceu? Pecou. Falou assim, não, chama aquela mulher lá para mim, eu quero ter uma conversa celestial com ela. Deus me deu uma revelação. E aí ele começou a ter atitudes terríveis. Deu um jeito do marido dela morrer. E olha só, querido, Davi, ele maquinou tudo na mente dele. E quando o profeta Natan chega para confrontá-lo, e fala assim, olha, existia um homem que tinha muitas ovelhas, que tinha muitas coisas, muitas posses, e o vizinho dele só tinha uma ovelhinha que comia na sua mesa. E aí, quando chegou visita na casa deste homem rico, ele foi lá e mandou pegar a ovelhinha daquele homem e a sacrificou. E aí, quando a história é um pouquinho maior, mas quando Natan conta essa história, Davi fala assim, este homem é digno de morte.
E aí Natan olha para o Davi e fala assim: este homem é você. Foi você quem fez isso. Foi você que foi pegar o que não devia. E naquele momento, querido, sabe o que Davi diz? Pequei contra o céu e contra Deus. A primeira pessoa que ele se sentiu errado não foi falar assim: puxa, dei mancada com a minha esposa. Puxa, dei mancada com o pessoal confiando em mim aqui, eu sou o rei, dei mancada com a galera. Agora todo mundo vai falar de mim. Não, Davi não se preocupou com a esposa, com os liderados, com as pessoas que estavam à volta dele. A primeira preocupação de Davi foi: eu pequei contra Deus, eu traí o Senhor. Entende, querida, a ligação que Davi tinha com Deus? Que ele pensava: se eu errar, eu não estou errando com a pessoa, eu estou errando com Deus, eu estou falhando com Deus. Ele era fiel a Deus em primeiro lugar, e é isso que Deus busca no nosso coração, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, acima de todas as coisas, fiéis ao Senhor. Então a fidelidade, querido, do nosso coração precisa estar ligada em Deus em todo o tempo, porque Satanás ele vai tentar você. E querido, nós temos que ter com quem conversar. Se eu não falar para o meu discipulador quais são as minhas tentações, Satanás vai continuar me tentando ali, porque eu não recebi cura no meu coração. Existe uma história muito interessante, querido, de Timóteo e Paulo. É que Timóteo ele era filho de uma mãe judia, mas o seu pai não era, então ele não foi circuncidado. Vocês sabem o que é circuncisão? A circuncisão é igual a uma operação de fimose, né? Corta aquela pele, né, sobressalente do pênis, né? Todo mundo tem pênis aqui, sabe, né, como é que é. Então tem aquela pele, é cortada no 8º dia. Mas querido, imagina só, Timóteo era um homem formado. Paulo falou assim: olha, se você quiser pregar comigo, só pode entrar no sinédrio quem é circuncidado. Então eu vou ter que circuncidar você. E aí o Timóteo falou assim: então vamos lá. E aí ele foi lá e circuncidou o Timóteo. Timóteo fez o que, querido? Colocou a sua intimidade na mão de Paulo. Ele levou o seu lugar de intimidade para Paulo e falou assim: Paulo, pode me tocar no meu lugar de intimidade. Pode cortar a carne sobressalente da minha vida, porque o sinal da circuncisão é essa, é retirar carne sobressalente. É aquela carne que sobra, que é arrancada. E queridos, eu e você temos carne sobrando na nossa vida, e a gente precisa ir cortando esta carne. Mas querido, se você tentar arrancar sozinho, eu tenho certeza que você não vai conseguir. Você vai ficar lá segurando a faca e segurando aquilo. Você vai ficar pensando: eu corto ou não corto? Mas se eu cortar vai doer. Agora se você pede para outra pessoa cortar, o que acontece? A pessoa não vai sentir dor, então ela corta. Quem vai sentir a dor é você. Então ela fala: não, pode deixar comigo que eu corto para você. É por isso que precisamos, querido, de pessoas que podem tocar na nossa intimidade, que a gente pode abrir o coração e falar assim: eu estou sendo tentado. Porque, querido, se a gente tem muita preocupação, fala assim: mas o que a pessoa vai pensar de mim? Ela vai pensar que você é um ser humano, que você tem tentações. Ela vai pensar que você realmente é sincero. Porque adjetivos da palavra fidelidade é o quê? Sinceridade e integridade. A palavra sinceridade, ela vem lá da Grécia Antiga, que era aquelas máscaras do teatro, elas eram feitas de cera. Então a palavra sincero significa sem cera, ou seja, sem máscara. Uma pessoa sincera é uma pessoa que não anda com máscaras. É uma pessoa que não vai chegar aqui na igreja e falar assim: não, aleluia, senti aqui Deus. Mas chega lá fora e age de outro jeito. Eu não estou falando que quando a gente vem na igreja a gente não pode sentir, a gente deve sentir, mas a gente também deve falar assim: olha, eu ainda tenho áreas que eu preciso ser tocado. Olha, eu ainda tenho falhas na minha vida, no meu caráter, na minha carnalidade, que eu preciso de ajuda. Eu ainda estou sendo tentado nestas áreas, e eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, porque senão uma hora ou outra eu vou acabar caindo. Senão uma hora ou outra eu vou acabar falhando.
Porque a palavra do Senhor, Jesus, quando fala que a carne é fraca, ele estava sendo direcionado para falar: a carne é fraca para buscar as coisas de Deus. Mas para buscar as coisas do mundo, a carne é forte, querido. Senão ela não te vencia. Se a carne fosse fraca, você vencia ela. Mas a carne é forte para buscar as coisas do mundo, mas é fraca para buscar as coisas de Deus. Então eu e você precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas que a gente possa confessar e falar assim: olha, estou sendo tentado. Meu olho não está muito convertido não. Minha mente não está muito convertida não. Estou precisando de ajuda. Por quê, queridos? Porque nesse processo, Deus ele vai nos curando, dia a dia. Deus ele vai nos curando. Sabe, querido, ninguém vai falar assim: ah não, agora eu sou 100% curado, sou 100% santo, não tenho mais nenhum problema. Comigo tentação, não tem nem vez tentação, nem me sinto tentado por nada. Aí eu vou falar a você, você está assistindo muito The Walking Dead. Você não sente mais nada, não tem mais tentação nenhuma, então você está morto. É um zumbi. Porque, querido, isso vai para a nossa vida inteira e a gente precisa de tratamento a vida toda, a gente precisa ir sendo curado aos poucos. É claro que quanto mais a gente chega perto de Deus, mais fracas são as tentações, mas elas ainda existem. E elas vão mudando. Então, querido, nós precisamos entender outra coisa. O outro sinônimo da palavra fidelidade é integridade. Sabe o que significa ser íntegro? Significa ser inteiro. Inteiro. Ou seja, eu sou a mesma pessoa aqui, eu sou a mesma pessoa no meu emprego, eu sou a mesma pessoa dentro da minha casa, eu sou inteiro. Aonde eu estiver, eu sou inteiro. Eu me entrego por inteiro para aquilo que eu estou fazendo. E, queridos, é uma luta dentro de nós. E aí a gente entra num outro ponto. Nós falamos da fidelidade ao Senhor, nós falamos da importância disso que alcança todos nós. Mas, querido, nós, quem já é casado aqui, sabe que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil o casamento, não é verdade? Pode falar, aproveita, irmão, aproveita, libera aí, né? Libera aí. O Adriano está corta essa parte, Adriano. Os irmãos que falaram amém para não ter problema depois. Mas, querido, nem sempre é fácil o casamento. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos barreiras, nós enfrentamos problemas. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que já era um senhor, muito de idade. Ele estava sentado na varanda assim da fazenda dele, e aí estava a senhorinha do lado. E ele olhando assim, ele pensando alto, ele falou assim: olha, eu estava aqui pensando, você passou tudo aqui do meu lado. Quando a safra não deu certo, em tal ano você estava aqui. No ano da seca, você estava aqui do meu lado. Naquele ano que nós passamos tanta dificuldade, que teve uma praga aqui na fazenda e a gente perdeu quase tudo, você estava do meu lado. E a senhorinha olhou para ele e falou assim: eu sempre vou estar do seu lado. E ele olhou para ela e falou assim: eu estava aqui pensando, você me dá um azar danado, viu? É claro que a gente não vai falar isso para nossa esposa. Mas, querido, imagina só, muitas vezes a gente tem coisas que a gente pensa assim: puxa, daí é culpa da minha esposa. O que está acontecendo é culpa dela, gasta demais, ela não para de gastar, não sei o que eu faço. Quando eu vejo, ela reclama que não tem dinheiro, mas também não para de gastar. E isso são entre outras coisas, né? Mas sabe, queridos, lá no Jardim do Éden, quando Adão falhou como homem, porque ele poderia ter decidido, né, não comer do fruto, mas quando ele comeu e ele pecou junto com a Eva, depois disso teve uma consequência. E esta consequência que ficou sobre a humanidade é o pecado, é o nosso desligamento com Deus. Mas, querido, teve uma consequência sobre Eva especificamente e a serpente, né? Então a Eva foi lá, a serpente estava lá, e elas começaram a conversar, né? Começaram: você viu, né, o leão, aquela juba feia? Você viu fulano de tal, né? Conversa de mulher, né? E a serpente falou: mas você viu esse fruto aqui?
Ela falou assim: ah, não, daí Deus falou que a gente não pode comer. Eu falei: pode, menina, come, né? Come, né? Não tem problema nenhum, não. A Eva pecou, e quando veio as consequências, tem algo muito interessante no capítulo 3, no versículo 13 de Gênesis, que fala assim: e tu, serpente, será inimiga da mulher e de sua descendência, porque esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas sabe, querido, Satanás é declarado inimigo da mulher. Olha só, a gente precisa entender isso, que Deus falou que Satanás seria inimigo da mulher. Inimigo da mulher. E a gente vê em muitas características isso acontecendo no mundo em todo o tempo. Existe algo muito peculiar que a gente tinha antes, hoje já diminuiu muito, que era o machismo, mas a gente vê de muitas formas caracterizado ainda. E os homens, muitas vezes, eles cumpriam um papel de Satanás, e eles eram um adversário da mulher. Eles falavam assim: não, tem que ser assim, você vai fazer isso, aquilo, e tratava a mulher como se ela fosse filha, não como esposa. Tratava a mulher como filha. Não, vai limpar a casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso a gente fala para filho. E tinha muito homem que fazia isso com as suas esposas. E é claro que nós temos a outra ponta disso, que hoje, né, não tem mais tantos homens machistas assim, né? Aqueles pernambucanos de raiz assim, não tem mais tanto isso, né? A coisa foi mudando. Mas hoje a gente tem a outra ponta, que é o quê? O homem emasculado. Você sabe o que é o homem emasculado? Não é gay, tá? Não é isso. Mas o homem emasculado é aquele que muitas vezes faz tudo aquilo que a mulher manda. Você conhece alguém assim? O Adão falou isso, gente. Quando Jesus falou assim: Adão, o que você fez? Ele falou assim: foi a mulher que tu me deste. Não fui eu, não, foi ela. Ela mandou eu comer, eu comi, ué, vou fazer o quê? O que você quer que eu faça, Deus? Ela chegou com o fruto, falou: você vai comer. Eu falei: não, não vou. Você vai comer. Eu tive que comer. Ela falou 2 vezes: Deus, eu tive que comer, não teve acordo. Não teve acordo. Ela falou: vai comer. Eu falei: eu como. Eu falei: não, quem manda aqui sou eu vou comer, me dá essa fruta aí. Não vem com essa história para o meu lado, não. E em muitos momentos, querido, existem os dois opostos, mas os dois agridem a mulher. Os dois agridem a mulher. Sabe por quê? Porque o machismo, por um lado, ele agride a mulher por obrigar ela a fazer tudo o que o homem quer. Mas a emasculação, a falta de masculinidade, machuca a mulher, porque a mulher precisa de um líder que muitas vezes ela não tem. E pela falta de um líder, ela começa a ter atitudes que ela não deveria ter. E ela começa a ocupar um lugar que não é dela. E querido, esse processo também é um processo de ferida, sabe por quê? Porque aí a gente vai começar a se sentir acuado. E aí a gente vai começar a ter falta de amor para com a nossa esposa. E a gente vai começar a tratar ela como uma mãe. Assim: não, tá bom, mãe, eu já vou. Mãe, não, mãe. E a gente vai começar a mudar os papéis. Então os dois lados da moeda, querido, são feridas contra a mulher. O mundo aí fora, o que ele faz com a mulher? Descaracteriza, vulgariza, usa a mulher como um objeto. Por quê? Satanás é inimigo declarado da mulher, querido. Então ele mostra cada vez mais a mulher como um objeto, a mulher como um símbolo sexual, a mulher, querido, como alguém que está ali para agradar ao homem, e ele tenta fazer isso em todo o tempo, ele tenta fazer isso de todas as maneiras. E querido, olha só a perversidade, sabe por quê? Porque a mulher, pelo desejo de ser aceita, ela começa a se portar assim. Pelo desejo de ser aceita, de falar assim: não, por que você acha que uma mulher anda
com roupas vulgares? Ela fala, não, eu ando assim porque eu me sinto bem. Ah, vai catar coquinho. Ela anda assim porque ela quer chamar atenção. E ela quer chamar a atenção de quem? De outras mulheres? Não, ela quer chamar a atenção dos homens. E as mulheres começam a se colocar no lugar onde Satanás quer elas. E começa a deturpar a nossa mente, como nós tratamos elas. Cada vez mais, queridos, o que acontece? Quando a pessoa casa, a mulher não sabe fazer nada. Não sabe cozinhar, não sabe lavar roupa, não sabe fazer nada. E aí começa a ter um monte de problemas. Você fala assim, não, mas você tem que fazer isso. E é claro, querido, que a gente não tem que esperar que a nossa esposa seja nossa mãe. Ah, não, mas minha mãe lavava minha cueca. Você não vai lavar minha cueca? Minha mãe passava minha cueca. Aí vocês falam, para que passar cueca? A minha mãe passava cueca. Mas você acha que se eu for falar para minha esposa que ela tem que passar cueca, adivinha? Hã? Adivinha o que vai acontecer? A minha mãe passava as cuecas do meu pai para ele vestir. Hã? Agora eu vou esperar que a minha esposa seja minha mãe? Ou seja, como a minha mãe? Não tem como, querido. Então a gente tem que entender, falar assim, não, a geração vai mudando. Porém, os princípios são os mesmos. Eu preciso entender quem eu sou dentro do meu lar, porque senão a minha esposa vai ser ferida. Satanás é o inimigo dela. Por isso que Pedro diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mas você fala assim, não, pastor, você está falando que a mulher é o vaso mais frágil porque você não conhece a minha esposa. Se você conhecesse ela, você ia mudar essa história de vaso frágil, né? Você não ia ter essa história, não. Pedro não conheceu. Pedro viveu em outra época. Agora não tem esse negócio de muito frágil, não. Mas, querido, nós temos que entender que Deus tem algo para o homem, um papel importantíssimo como líder, como aquele que foi escolhido por Deus para estar no lugar certo e para ser fiel, para amar a sua esposa, para valorizar ela, para tratar ela como um vaso mais frágil, para amá-la como Deus espera. E, querido, também para direcionar. E é claro, querido, a nossa esposa não é alguém que está abaixo de nós, é alguém que está do nosso lado, que nós temos que conversar e tomar decisões juntos. Mas qual é o nosso maior problema? É a falta de diálogo, é a falta de conversa, é a falta de conversar com a pessoa que está do nosso lado. E a gente toma atitudes, decisões erradas, decisões precipitadas, fazemos algumas coisas, mas, querido, a mulher muitas vezes ela está vendo que você não está, ela está sentindo que você não está, e nós precisamos entender que Deus colocou ela ali como uma auxiliar, que vai nos ajudar na missão que Deus nos deu. Agora nós precisamos entender o que Paulo disse, quando ele falou assim, olha, ninguém que se alista fica pensando em outras coisas. Ninguém que se alista para isso vai começar a pensar em outras coisas. Qual é a maior reclamação da esposa? Se ele casou, mas ele acha que ele é solteiro ainda. Ele vive como se ele fosse solteiro. Não é verdade? Não é essa a maior reclamação das esposas, principalmente no começo do casamento? Não, ele casou, mas ele acha que ele é solteiro. Ele quer jogar bola toda hora, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Isso é falta do quê? De diálogo. É falta de entendimento da posição. Se eu me alistei para isso, eu tenho que batalhar por aquilo que eu me alistei. Se eu me alistei, eu tenho que entender, querido, que agora estou disposto a isso. E Paulo diz que nenhum competidor ganha a coroa de vitória, né, o louro da vitória, se não correr dentro das regras. Então nós temos que entender, querido, que Deus deixou regras para a gente seguir, que Deus nos deixou um pensamento para que nós pudéssemos entender qual é o projeto dele, qual é o projeto de Deus para o homem, qual é o projeto de Deus para a mulher, qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Então Deus tem um projeto claro que está na Bíblia,
Então nós temos que correr dentro das regras de Deus. Nós temos que entender que se eu correr dentro das regras de Deus, eu vou começar a ter uma vida mais abençoada. Eu vou começar a ter um casamento mais abençoado. As coisas vão começar a acontecer porque eu estou colhendo os louros da vitória, porque eu estou correndo dentro da regra. Dentro da regra. Querido, não adianta chegar no final, você olhar para trás e falar assim: puxa, eu cheguei aqui, mas eu não corri dentro da regra. Não valeu nada. Não valeu nada. Imagina só, querido, quem ganha uma Olimpíada e depois é pego no exame antidoping. Ele fez tudo, ele treinou, ele malhou, ele fez tudo, mas ele falhou em um ponto. Ele tomou uma decisão errada. E aí ele ganha, e aí ele recebe a coroa. Mas daqui uns dias, ele vai passar por todo o processo de falar: não, dessa coroa aqui você não merece. Me dá essa medalha aqui, você não merece. Querido, Deus quer que nós possamos ser vencedores, mas da maneira certa. Da maneira certa. Deus quer que a gente tenha um lar vencedor da maneira certa. Deus quer que a gente tenha uma vida vitoriosa da maneira certa. E querido, Deus nos chamou para serem homens fiéis, íntegros, sinceros em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que o maior desejo de Deus, sabe qual é? É te promover em todo o tempo. O desejo de Deus é promover os seus filhos, é abençoar os seus filhos. Eu tenho certeza, querido, tenha certeza de uma coisa: lá no seu local de trabalho, Deus quer te promover. Ah, mas o meu chefe, ah, mas o meu supervisor, ah, mas não, querido, Deus quer te promover. Deus quer te promover. Corra pelas regras certas, que é Deus que vai te promover. Quando você menos esperar, Deus vai estar te promovendo. Quando você menos esperar, Deus vai estar te promovendo. Eu trabalhei numa empresa por 8 anos. E sabe, queridos, como eu buscava fazer tudo certo. Foi logo que eu tinha começado o seminário, então eu estava pilhado, né? E aí eu tinha tudo certo, não tinha erro comigo. E sabe, queridos, muitas pessoas, na época meu chefe, o pessoal que ficava perto de mim, assim, os líderes, o pessoal, empresa tem muito isso, né? Os caras fazem muito churrasco, bebe, e eles sempre me chamavam e eu nunca ia. Eu falava: não, cara, não dá, não, tal, não, não vou não, não vou não, não vou não, não vou não. E aí, queridos, isso me fez, sabe o que? Ficar um pouquinho de escanteio, porque os caras falam assim: ah, Rafa, você não se envolve com ninguém, você não conhece o pessoal, você não está envolvido. Se eu pedir para você não mentir, mas ocultar uma informação, você vai fazer isso? E eu falava assim: eu não, cara. Mas sabe, queridos, de repente, em meio a toda essa história, eu estava lá atrás, mas Deus começou a me promover. De repente, até então eu não conhecia o meu supervisor de fato, e ele começou todo direto, ele ia lá no meu processo, que eu ficava conversando comigo. Direto ele aparecia lá e conversava comigo. E todo mundo achava que ele gostava muito de mim. Esse cara, que não fazia parte ali do nosso setor direito, ele começou a me promover. Ele começou a falar assim: ó, chama o Rafael para fazer tal coisa. Ó, falava para o meu chefe: ó, fala para o Rafael que eu quero falar com ele tal coisa. Ó, manda ele fazer tal coisa para mim, pede para ele fazer tal coisa para mim. E aí ele começou a me promover. Por quê, querido? Ele nem era evangélico nem nada. Mas a palavra do Senhor diz que Deus direciona o coração do rei para onde Ele quer. Então não se preocupe, querido, com o que os outros vão falar. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, Ele te promove, Ele te abençoa, Ele te honra. Deus te honra, querido, quando você anda segundo as regras. Deus honra a sua vida. Quando eu fui sair da empresa para a obra, que eu tomei a decisão, falei assim: vou sair, agora vou ser pastor. Aí eu pedi para ser mandado embora, primeira vez. Eles falaram assim: não vou te mandar embora não. Passou 1 ano, pedi para ser mandado embora de novo. Falei: cara, me manda embora. O pessoal pediu para eu sair da empresa, eu tenho mais uns 5 meses para sair. Falei: não, então vou te dar mais 1 mês para você pensar. Aí veio o supervisor falar comigo, veio o gerente falar comigo, e eu nem era tão importante assim, mas eles me tinham como uma pessoa importante para eles. Falei: não, mas vai acontecer muita coisa, cara, você vai crescer dentro da empresa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falei: cara, mas Deus me chamou, e se Deus me chamou, eu vou seguir o chamado de Deus. Mas sabe, queridos, imagina só, eu levei quase 1 ano e meio para ser mandado embora, pedindo, falando: me manda embora. Por quê? Porque Deus tinha me honrado lá.
porque Deus tinha honrado o meu nome. Não foram pessoas que fizeram, não foram pessoas que falaram. Quando meu supervisor veio falar, ele veio conversar comigo e falou: Rafa, você sabe, qualquer outro eu não viria conversar, mas eu vim, cara, porque eu não quero que você vá embora. Então, querido, entenda uma coisa: corra segundo as regras em tudo, seja fiel ao Senhor, sustente a palavra de Deus, porque se você sustentar a palavra de Deus, Deus vai sustentar você. Se você sustentar a palavra de Deus de maneira fiel, falar assim: não, eu vou sustentar o que eu creio, a minha fé, eu vou sustentar ela até o final, tenha certeza, Deus não vai deixar de honrar a sua fé, Deus não vai deixar de honrar a sua atitude, Deus vai manifestar bênçãos sobre a sua vida. Deus vai fazer isso, querido. Você vai ver Deus te honrando, sabe por quê? Porque você tomou uma decisão, ser um homem fiel, a quem nós podemos entregar a palavra de Deus e falar assim: olha, esta palavra está sendo confiada a você. Não é qualquer palavra, não é uma palavra sem valor, não é uma palavra de coisas humanas, é a palavra de Deus, a palavra a qual tem poder para fazer todas as coisas. Querido, é esta palavra que nós carregamos aqui dentro, é esta palavra que nós carregamos na nossa Bíblia, é a palavra de Deus que tem poder para fazer todas as coisas. É esta palavra que Deus quer confiar a mim e a você, para que possamos ser fiéis a Ele, para que possamos ir até o final e recebermos a coroa de vitória, porque corremos segundo as regras de Deus. Amém? Então eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar, querido, eu tenho certeza que em muitas áreas desta palavra Deus falou comigo, e eu tenho certeza que Ele falou conosco. Eu sei que não é fácil, querido. Eu sei que nós brincamos com muitas coisas aqui. Nós brincamos com a tentação não é uma brincadeira. Nós brincamos falando sobre como às vezes é difícil o relacionamento com a nossa esposa, e realmente muitas vezes é. Mas, querido, nós precisamos entender que conforme nós vamos nos alinhando com Deus, conforme nós vamos sendo fiel àquilo que Deus está pedindo, conforme nós vamos dando passos de integridade, Deus começa a transformar todas estas coisas na nossa vida. Deus começa a nos alinhar, querido, e colocar o projeto dEle dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e aonde nós estivermos, no nosso local de trabalho, naquilo que fazemos, não importa. Deus começa a honrar a nossa vida. Eu tenho certeza que a sua vida familiar vai começar a ser honrada pelo Senhor, pelas decisões que você está disposto a tomar, de permitir que outros homens toquem em você e falem assim: olha, eu tenho uma tentação, olha, eu estou sendo tentado nesta área, eu quero ser curado. Ah, querido, isso é a coisa mais linda do Evangelho, é porque a Bíblia toda conta falhas. Deus não ocultou homens que falharam. Deus não ocultou as falhas de Davi para parecer que ele era melhor do que era. Deus mostrou que ele era um homem falho, mas ele foi um grande homem de Deus, mesmo tendo falhas. Sabe por que Deus fez isso? Para dizer para mim e para você: vocês também podem. Eu sei que vocês têm falhas, eu sei que tem áreas que precisam ser mudadas, mas todos os homens que eu escolhi também eram assim como vocês, e eles se transformaram, eles foram homens segundo o meu coração, e vocês também serão homens segundo o coração de Deus, homens que desejam fazer a vontade de Deus, homens fiéis que podem tomar posse da palavra, porque tem confiança daquele que passa e fala assim: não, eu sou fiel à palavra do Senhor, eu tomei uma decisão, eu vou ser um homem fiel, em quem Deus pode confiar, em quem Deus bota confiança, em quem Deus acrescenta, e Deus vai me honrar através de tudo isso. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, sem o Senhor não somos nada. Ah, Jesus, o Senhor diz, ó Pai, na Tua palavra, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, e nós queremos ser dependentes de Ti, Jesus. Ah, Jesus, o Senhor disse, ó Pai, quando falava sobre a videira, que é o Senhor, que nada podemos fazer sem o Senhor. Deus, tudo isso que falamos aqui, ó Pai, se tentarmos fazer de maneira humana, falharemos. Se tentarmos fazer somente com a nossa força, com a força do nosso braço, falharemos. Por isso, ó Pai,
que o Teu Espírito Santo possa nos encher, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração de maneira poderosa, que o Senhor nos ajude, Jesus. Oh Pai, nós somos ramos, ó Pai, nós somos ramos, ó Deus, da Tua videira. Oh Pai, queremos fazer não por nós, mas através do Senhor. Queremos usar, ó Pai, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua glória manifesta, para que possamos romper em todas as áreas da nossa vida, e para que possamos ver o Senhor, ó Pai, honrando a nossa história, porque tomamos uma decisão de sermos fiéis a Ti, ó Pai, de sermos fiéis a Ti, Deus. Oh Pai, no mesmo capítulo, ó Pai, de 2 Timóteo que lemos, no final dele o Senhor diz, oh Pai, que mesmo que não formos fiéis, o Senhor permanece fiel, pois não pode mudar a si mesmo. Deus, o Senhor não muda, e nós Te louvamos porque o Senhor não muda, e nós Te louvamos pela Tua fidelidade conosco, porque falhamos no meio do processo, erramos no meio do caminho, mas o Senhor permanece fiel a nós, e podemos clamar nesta manhã, pedir perdão ao Senhor por falhas, pedir perdão ao Senhor se erramos, e dizer: Pai, a Tua fidelidade traz sobre mim e me ajuda, traz sobre mim e me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, porque a Tua presença é real. O Senhor é o nosso Deus fiel, aquele que não mente, e aquele que entregou palavras poderosas, ó Pai, para cada homem que está aqui, que representa aqui suas famílias, que representa aqui lares, ó Pai. Oh Deus, eu sei, ó Pai, que estes homens podem estar passando por dificuldades diversas, que eles podem estar sendo tentados, ó Pai, em que muitos momentos, ó Deus, foi difícil resistir, mas a Tua presença está com eles, ó Pai, mas o Teu Espírito está ali. Eu sei, ó Pai, que talvez lá no lar dele as coisas não estão fáceis, talvez há contendas, ó Pai, talvez há divergências, ó Deus, talvez Satanás está plantando ali, ó Deus, algo contra esta casa e esta família, mas Pai, eu tenho certeza, ó Pai, que eles se levantarão como homem de Deus, escolhidos pelo Senhor, ungidos pela Tua presença, e vão dizer a Satanás que ele não pode habitar ali, porque ali é lugar santo, onde a Tua presença habita, porque ali é o Senhor quem vai reinar. Oh Deus, talvez, ó Deus, os Teus filhos tenham passado por momentos de humilhação no seu local de trabalho, talvez até mesmo por causa da sua fé, mas Pai, eu Te peço, ainda Deus, que eles possam ter sido zombados por causa da fé, ainda que possam ter rido, ó Pai, deles, Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor, ó Pai, nesta manhã, vai renovar a fé deles, de que o Senhor é um Deus que honra a fidelidade, e eles serão honrados, não por homens, mas pelo Senhor, eles serão honrados, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença e a Tua unção venha, e possamos ser cheios cada dia mais de Ti. Precisamos de Ti, Senhor, e Te louvamos pela Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, querido.